Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Seguimos aí com o nosso conteúdo, né? A aula de hoje, já vamos começar com conteúdos específicos, seria sobre psicologia e desenvolvimento. Então, a psicologia do desenvolvimento, né? Ela tem como um precursor o Jean Piaget. É um autor, né, que ele foi responsável por introduzir as fases, né, sobre o desenvolvimento mental do indivíduo, né? Não só mental, mas também motor e outros aspectos, ok? Ele fala muito sobre essa questão cognitiva, né? Através dessas fases e as etapas de crescimento de modo geral, permitindo que o foco seja mudado ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue perceber nitidamente esse amadurecimento, essa evolução acerca, né, de desenvolvimento mental, cognitivo, motor e outros aspectos. Primeiro estágio, né, ou fase, é o sensório motor, que abrange de 0 a 24 meses, né, ou seja, de 0 a 2 anos. Nesse estágio, a criança adquire controle motor, né, aquele controle de cabeça, consegue perceber reflexos, movimentos, né, a sua percepção das coisas, tanto é que muitas das vezes a criança sente o cheiro da mãe. Com o cheiro, ela já sabe que a mãe, por exemplo, está em casa ou está no quarto, então ela desenvolve essa percepção, cria laços, ok? Então, a criança, ela não tem essa questão, né, da representação mental plenamente desenvolvida, mas ela já começa a ter essa diferenciação devido justamente a esse campo visual, né, o campo auditivo e outros. O segundo segundo estágio ou fase é o pré-operatório, que abrange de 2 a 7 anos, tá? Aqui até destaquei em negrito, né? É a capacidade de representar mentalmente objetos que não estejam fisicamente presentes. É aquele caráter simbólico, quando, por exemplo, tá brincando lá a menina que tá fazendo comidinha pra mamãe, o menino que é o super-herói. Então, é, as crianças aprendem a desenvolver esse caráter simbólico, né? Aprendem também a ser mais empáticas, ter características altruístas e destaca-se também nas habilidades físicas. O terceiro estágio ou fase tem a ver com as operações concretas, de 7 a 12 anos. A criança reconhece e organiza o mundo de uma forma mais lógica, né? A fala egocêntrica, né, centrada mais nela, tende a desaparecer. O uso da lógica é muito mais evidente, né? A linha de raciocínio da criança muda completamente nesses aspectos, tá? Inicialmente, né, elas aprendem a dominar o tempo, os números, né? E vão desenvolvendo outras características ao longo do tempo, inclusive a de abstração. Ela consegue fazer a característica de se abstrair de determinados contextos, que muitas das vezes podem ser ruins para ela, digamos assim, tá? Então, próximo. O quarto estágio, ou fase, né? Que seria o último, nós falamos sobre as crianças, né, que estão aí no pleno desenvolvimento infanto-juvenil, há cerca de 12 anos em diante. Nessa característica, né, nessa fase das operações formais, observa-se que o desenvolvimento cognitivo, o pensamento, ele já se torna um pouco mais abstrato, a pessoa consegue fazer isso de uma maneira mais fluida, mas é importante observar que o uso da lógica, a questão, né, de saber ter um senso de verdade, um senso de justiça, já compreender traços sobre a existência, tudo já tem essa correlação em relação aí ao desenvolvimento, né? Lembrando que ao longo da nossa vida, as interações que nós possuímos, sempre teremos, né, vários aspectos ainda a desenvolver. Mas a partir de 12 anos é como se nós estivéssemos já com a maturação, ok? E a partir daí a gente fosse apenas moldar, modelar, né? Adquirir um novo formato das habilidades já existentes. Tá? Até coloquei esse esqueminha aí para vocês, né? Reforçando novamente que o primeiro período, ou
primeira fase, né? Seria o sensório motor, de 0 a 2 anos. O segundo, pré-operatório, de 2 a 7. Operações concretas, de 7 a 12 anos. E as formais, de 12 anos em diante, ok? O bebezinho até representa, né, a inteligência, a cognição, o desenvolvimento motor, os sentidos. Vai nesse sentido aí mesmo. O desenvolvimento cognitivo, coloquei essas curiosidades aqui para vocês, porque é muito interessante que desenvolve, né, uma percepção por meio dessa inserção de técnicas de identificação mesmo, né, das palavras-chave, para a gente desenvolver, né, buscar compreender melhor as estruturas mentais que nós possuímos de acordo, né, com o desenvolvimento cognitivo. Então, existem palavras, por exemplo, emocionais, voltadas mais para negativas, como triste, irritado, com raiva, zangado, choroso, né? As palavras emocionais positivas, feliz, risada, contente, gargalhada, e as palavras cognitivas causais, né? O porquê, a razão, motivo, a justificativa, e as palavras que a gente chama, né, cognitivas de insight, que é onde você passa a compreender, perceber, entender. Essa curiosidade que eu coloquei para vocês, porque essas palavras-chave fazem com que nosso desenvolvimento aconteça com maior fluidez. Aí aqui eu cheguei a dar um exemplo, mais ou menos, para vocês, né, dos bebês e tudo, é só de ilustração mesmo. Trouxe também algumas figurinhas, como o nosso cérebro aprende. Eu costumo falar muito isso em sala de aula, né, mas infelizmente nós não tivemos essa oportunidade, que 10% nós aprendemos, né, lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com outros, né? Essa relação ali para chegar num ponto em comum, 80% fazendo, né? Que tem até uma mãozinha aí que é colocando a mão na massa, né? Praticando, e 95% ensinando. Quando nós transferimos nossos conhecimentos para o outro, a gente aprende muito mais. Aqui eu coloquei também uma figura ilustrativa, né, falando sobre as funções do cérebro, né, se alguém tiver alguma curiosidade, né, o lobo frontal, parietal, occipital, o temporal, o tronco encefálico, o cerebelo, para vocês identificarem e saber mais ou menos a função de cada um. O mapa mental é uma dica que eu vou passar para vocês acerca, assim, da vida, de hoje para a vida, pessoal, porque faz muita diferença quando a gente consegue separar essas pontes aí, essas ramificações, como vocês estão vendo no desenho, e colocar mesmo aspectos importantes, né, sobre cada um. O que você espera, o que você deseja. Aqui tem algumas dicas de como cuidar da memória, porque muitos alunos e pacientes me perguntam sobre isso, tá? É só uma complementação mesmo, porque como a gente já conversou, né? Já falamos isso em processo cognitivo básico. Tá vendo? Aí aqui continua, né? Questão do sono. Então, beleza, tá? Ok? Eu agradeço vocês e até breve.